Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje no módulo Clínica Fisioterapêutica das Lesões Desportivas, eu, professor Gabriel Leão, irei ministrar a aula intitulada Fratura por Estresse. Se vocês resgatarem na memória no módulo de CFTO, eu também fui o responsável para falar para vocês sobre anatofisiologia óssea e também eu trouxe os princípios introdutórios das fraturas de forma geral. Preciso que vocês resgatem esses conhecimentos na memória de vocês, nas anotações de vocês, que é importante para a gente discutir aqui, dando um passo a mais. De qualquer maneira, como a gente vai falar sobre uma lesão no tecido ósseo, eu vou aqui resgatar alguns pontos básicos do tecido ósseo, que sempre é importante. Então, lembrando histologicamente a formação do tecido ósseo, o osso é um tecido conjuntivo diferenciado, onde tem 3 células principais, os osteócitos, osteoblastos e osteoclastos, que têm funções diferentes, obviamente, e também tão importante quanto essas células é a matriz óssea, né? A matriz extracelular calcificada, que é formada tanto por material orgânico quanto por material inorgânico, certo? Aqui a gente olhando essa representação de um corte histológico do tecido ósseo, a gente consegue verificar aqui, olhando primeiro as células, a gente verifica aqui, ó, um osteócito aqui, esse osteócito está dentro de uma lacuna, ok? Vocês vão lembrar disso. E esse osteócito e a lacuna, eles estão dentro da matriz extracelular calcificada. Então, tudo isso aqui é a matriz extracelular, ok? Aqui, indo para outra célula, nós temos os osteoblastos. A função dos osteoblastos é formação de tecido ósseo, eles formam os osteócitos e formam essa matriz óssea, ok? Os osteoblastos, eles são provenientes de células osteoprogenitoras, que se diferenciam, têm um aumento da atividade metabólica, se diferenciam e formam os osteoblastos, e isso continua. Os osteoblastos se diferenciam e formam, aqui pode ser representado, formam os osteoides, e esses osteoides também se diferenciam e formam os osteócitos e formam também a matriz extracelular, ok? Lembrando, que eu acabei não falando, os osteócitos ele tem baixíssima atividade metabólica, mas por mais que seja baixa, é uma atividade metabólica importante para a manutenção dessa matriz óssea, também é uma função do osteócito. E aqui nós temos os osteoclastos, né? A terceira e última célula que eu vou falar para vocês dessas mais importantes. Os osteoclastos, diferente das outras células, elas são bem maiores, ok? São células multinucleadas, tem entre 6 até 50, 100 núcleos possivelmente. E, diferentemente dos osteoblastos, que é a formação do tecido ósseo, os osteoclastos têm a função de reabsorção do tecido ósseo. E isso vai ser muito importante quando a gente falar de fratura por estresse. Isso vai ser muito importante, que tem algumas áreas do tecido do osso que tem uma maior atividade osteoblástica ou tem uma maior atividade osteoclástica. E isso é importante nós sabermos como fisioterapeuta, porque muda a nossa tomada de decisão clínica frente ao tratamento de um paciente com uma fratura por estresse, mas lá na frente eu falo para vocês, beleza? E para finalizar aqui, nós temos essa matriz extracelular calcificada, ó, aqui representada aqui, não sei, um laranja, salmão. Mas vamos lá. É formada tanto por material inorgânico quanto por material orgânico. O material inorgânico são íons cálcio e íons fosfato. E o material orgânico são as proteoglicanas, glicoproteínas e colágeno do tipo 1. E é justamente esse material orgânico que dá uma certa capacidade elástica do tecido ósseo. Então o tecido ósseo tem uma capacidade de se deformar, por mais que seja mínima, e voltar ao seu tamanho inicial sem fraturar. Por mais que seja mínima essa capacidade de deformação elástica, é graças a esse material orgânico. Porque se ele não existisse, aí de fato seria que nem um copo de vidro. Qualquer coisa iria quebrar, beleza? Além de ver essa parte microscópica, só resgatando também a parte macroscópica do tecido ósseo, o osso também é dividido em osso compacto cortical, que é muito comum na diáfise dos ossos longos, como vocês podem ver, ó. E o osso esponjoso, né, que é caracterizado aqui por essas cavidades intercomunicantes, ok? Que é muito comum nas epífises, nas partes centrais das epífises, que é a parte também mais periférica da epífise também é formada pelo esse osso compacto, beleza? Dito isso, lembrando de como funciona mais ou menos o tecido ósseo, para maiores informações voltem à aula de CFTO, veja as anotações de vocês, beleza?
Que agora de fato a gente vai começar a aula de fratura por estresse, ok? Então vamos lá. A primeira descrição de fratura por estresse, ela se deu, olha a data, em 1855 por um médico alemão, tá aqui até o artigo dele, ó. Achei o título do artigo, não achei o artigo na íntegra, obviamente, não vai estar online, ele deve estar numa biblioteca lá na Alemanha. Enfim, se não tiverem tocado fogo ao longo dessa história, mas vamos lá, foi a primeira descrição de uma fratura por estresse. Obviamente não foi a descrição da fratura em si, porque nessa época não existia a radiografia, mas esse médico alemão, ele relatou em militares alemães, ele relatou que muitos desses militares tinham a dor na região de médio pé, tanto no dorso quanto na planta do pé. E isso se dava muito por causa da marcha constante, dos treinos intensos desses militares, até por causa das botas, né, do coturno que esses militares utilizavam, acabavam gerando uma sobrecarga nos metatarsos. Ele relatou essa sintomatologia, mas sem saber que era uma fratura por estresse, certo? Apenas 40 anos depois que foi confirmado que esse relato, sentido por militares, era de fato uma fratura, né? Eles chamavam a fratura da marcha, que era muito comum, né? A marcha, os militares marcham bastante, né? Ainda mais como eu já falei, com essas botas horríveis, acaba favorecendo esse tipo de lesão nesse perfil populacional, beleza? Já o primeiro relato em atletas especificamente, como é o objeto-alvo aqui do nosso módulo, foi dado em 1958, beleza? E definindo uma fratura por estresse, o que é que seria? Que a gente está verificando aqui, ó, uma fratura por estresse, aqui, ó, uma reação ao estresse que a gente vê na radiografia, vou mostrar isso para vocês, uma reação ao estresse que a gente verifica numa ressonância magnética, que é o metatarso, certo? Até é o segundo metatarso, por sinal, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, e o quinto está um pouquinho mais escondido para cá. E aqui uma fratura por estresse aqui no fêmur, aqui, né? Na base aqui, na região inferior, na base do colo femoral. Mas vamos lá. O que é que define uma fratura por estresse? É uma falha óssea secundária ocasionada por uma série de outras microlesões ósseas. Então você não tem um macrotrauma. Você tem microtraumas repetitivos que ao longo do tempo, quando você não tem um ambiente ótimo de cicatrização dessa estrutura, de reparo, de remodelagem dessa estrutura, você acaba gerando um macrotrauma, beleza? Então é relacionado com sobrecargas cíclicas e repetitivas, lesões por sobrecarga, excessivos treinamentos de resistência, endurance, muito comum, por exemplo, em corredores, e mudanças na regularidade e intensidade dos treinos. É muito comum esses pacientes sentirem dor quando aumenta volume, aumenta intensidade de treino. Então vocês estão vendo que um dos pontos centrais para o tratamento dessa condição clínica é nós entendermos as sobrecargas que esse paciente, que essa estrutura que está sintomática, está sendo submetida, para a gente conseguir gerenciar essa sobrecarga e depois a gente tratar o paciente, porque senão a gente fica apagando incêndio, beleza? Mas vamos lá, seguindo. Dentro dessa contextualização é muito importante para a construção do raciocínio clínico, nós sempre, na hora que o paciente fala a história clínica dele, que está no momento da história da doença atual, falando como foram os tratamentos prévios e tudo, você conseguir determinar o tipo de lesão que ele teve. Porque a partir disso te leva a possibilidades de algumas lesões e outras lesões. Por exemplo, uma fratura por estresse vai ser um mecanismo traumático que seja direto ou indireto? Nunca. O paciente não vai falar que foi atropelado, que torceu o joelho, que torceu o tornozelo, que bateu o braço em algum canto. Não tem um mecanismo de trauma associado, por mais que seja direto ou indireto. E sim, microtraumas repetitivos. Não, eu faço corrida de rua, eu faço natação, faço canoagem. Eu comecei a sentir uma dor do nada e essa dor foi piorando ao longo do tempo. Agora eu não consigo ter o mesmo desempenho. Então ele fala de uma dor de início insidiosa com uma piora ao longo do tempo, por mais que possam ter episódios de melhora, ok? Então a fratura por estresse, ela é uma lesão por microtraumas repetitivos. E aqui vocês anotem, lesões por microtraumas repetitivos, vocês têm que gerenciar a carga desse paciente, tem que mexer no treino desse paciente, na intensidade, no volume, conversar com o preparador físico, conversar com o personal que está acompanhando. Qualquer lesão por microtrauma repetitivo, vocês têm que identificar isso, beleza? Isso aqui não é para essa aula específica, não. Isso aqui é para a vida de vocês. Porque aqui, por exemplo, é uma fratura de tíbia e fíbula
de um mecanismo traumático. Aqui você sabe que não é uma fratura por estresse, obviamente, tá certo? E olha aqui como é o karma, né? Aqui o Anderson Silva teve uma fratura, é uma fratura rara, acontece, mas é uma fratura rara de acontecer no MMA, ok? Eu lembro de 4 fraturas que eu vi desse gênero, de sei lá quantas lutas que já existiram, ok? Pois ele teve uma fratura contra o Chris Weidman, e o Chris Weidman teve exatamente a mesma fratura lutando com outro lutador, mas enfim, né? Só para uma péssima de uma coincidência para os dois, né? Principalmente para o Chris Weidman aqui, que foi o segundo. Então isso aqui é um mecanismo traumático, direto. Mas já aquela dor que o corredor sente também na tíbia, certo? Não com as mesmas características, não vai ter a mesma magnitude, mas o paciente começa a sentir uma dor na região anterior, anteromedial da tíbia, isso também já é indicativo inicialmente de uma reação ao estresse, possivelmente uma fratura por estresse de tíbia, mas não pelo mecanismo traumático, sim pelo mecanismo microtraumático, ok? Aqui é aquela famosa canelite, síndrome de estresse tibial medial, que mais para frente eu ainda vou resgatar sobre isso. Então aqui, ó, isso aqui é uma fratura por estresse, por incrível que pareça, é uma fratura por estresse. Obviamente, na tíbia, e totalmente diferente dessa fratura por estresse aqui. Desculpa, dessa fratura aqui, ok? Essa fratura aqui é para um trauma. Aqui é por microtraumas repetitivos, ok? Normalmente, epidemiologicamente, pensando, as fraturas por estresse, por mais que exista uma variação nos estudos, dependendo da modalidade esportiva, dependendo do gênero, enfim, você tem mais ou menos as fraturas por estresse sendo responsável por 10% de todas as lesões esportivas. E dentre os perfis populacionais, aqueles 3 que mais se destacam são bailarinas, ok? Muito comum, com taxa de prevalência de fratura por estresse de 22 até 45% de todas as lesões de bailarinas são devidas à fratura por estresse e, obviamente, principalmente nos ossos do pé, nos ossos do metatarso, ok? Aqui também muito comum em militares, como a descrição foi militares, com taxa de prevalência de 15%, levando em consideração todas as lesões. Isso se dá por causa dessa marcha constante, batendo o pé. Também os treinos físicos dos militares são muito intensos, né? Não tem muito como você desistir. Você começa um treino, vai até o esgotamento total, e o uso dessas botas aqui que estão associados também com essa chance maior de fratura por estresse, beleza? Em militares. E, pô, corredores de rua, aí é o que não falta. Corredor de rua com fratura por estresse, porque o perfil de bailarina, por mais seja comum, ele é um esporte bem menos praticado e não tão profissionalmente como um corredor de rua. Você facilmente encontra vários corredores de rua e corredor de rua fazendo meia maratona ou uma maratona e nem por isso vive disso, ok? Mas tem uma demanda de treino tão intensa quanto. Então aqui é uma grande realidade dentro do nosso contexto, por isso aqui eu vou trazer umas informações um pouco maiores sobre corredores de rua. Então a taxa ali de prevalência das lesões, das fraturas por estresse em corredores de rua gira em torno de 4,7% até quase 16% de todas as lesões. No atletismo, em si, por mais que a corrida de rua seja uma modalidade de atletismo, mas aqui a gente falando das modalidades de atletismo que são sem ser a corrida de rua de 42 km, de 21 km, as outras modalidades de atletismo, você tem taxas ali de fratura por estresse variando ali em torno de 20, 21%, ok? É muito comum essas fraturas serem bilaterais, muito comum não, mas você tem uma prevalência até considerável, 16% de todas as fraturas são bilaterais, nas fraturas de tíbia. E aqui, ó, vem o ranking das 5 fraturas mais comuns em corredores de rua. Então isso é importante por causa da apresentação clínica que o corredor de rua pode ter durante a sua avaliação. Então, corredor de rua com dor na região da tíbia, dor na região do navicular, dor nos metatarsos, opa, você sempre tem a suspeita de uma possibilidade de uma fratura por estresse. Então aqui, ó, tíbia, podendo chegar até quase 63%, metatarso até 37%, fíbula 21%, fêmur 6,5% e navicular chegando até quase 6%, ok? Então essas são as fraturas por estresse, é importante ter isso na cabeça, são as fraturas por estresse mais comuns em corredores de rua, beleza? E claro que outras modalidades esportivas e outros tipos de fratura por estresse também acabam ocorrendo. Então atletas de golfe,
de canoagem e também de wakeboard, por exemplo, podem ter, são perfis populacionais que as fraturas por estresse mais comuns são as fraturas de costelas, justamente porque tem toda a musculatura de paravertebrais, romboides, trapézio, fibras médias, superiores, inferiores, serráteos trabalhando nessa musculatura, acaba dando fratura por estresse nas costelas, né? Húmero e olecrano acaba sendo mais comum em atletas arremessadores e são descritos principalmente no beisebol, e coluna lombar em atletas vinculados a esportes como ginástica olímpica e similares, acabam tendo fratura por estresse da coluna lombar, principalmente no pedículo e também no processo articular, certo? No corpo vertebral, não, no corpo vertebral eu nunca vi, por sinal, mas pedículo e processo articular, sim, beleza? Quando a gente fala da fisiopatologia, certo? Como eu falei para vocês, são lesões por microtraumas repetitivos que ao longo do tempo formam um macrotrauma. Essa definição de fratura por estresse, ela poderia ser associada a qualquer outra lesão por microtraumas repetitivos. Por exemplo, quando eu falo de uma tendinopatia patelar, o que é a tendinopatia patelar? Você, como definiria a fisiopatologia dela? Você fala, ó, são sobrecargas repetitivas que ao longo do tempo formam um macrotrauma. Basicamente seria isso. Claro que a gênese associado ao desenvolvimento de cada um por ser um tendão e outro por ser outro, é totalmente diferente. Mas você tem a fratura ocorre quando o estresse causado no osso é maior que a capacidade de recuperação, ok? E quando esse estresse ele é cumulativo, beleza? Então é aquele atleta que tem um volume de treino, uma intensidade de treino muito alta, e na hora que ele sofre essas microlesões, que são microlesões, elas são até adaptativas, mesmo para ter um osso mais forte, para ter músculos mais fortes, mas o problema, você não tem um tempo ótimo de cicatrização e coloca mais sobrecarga. O osso falha no processo de remodelamento devido à aplicação dessas cargas repetitivas, como eu acabei de falar para vocês. Atletas de esporte como Cooper e corrida, o que diferencia aqui, antes de vocês pensem, Cooper seria aquele trotezinho leve, certo? E corrida não, corrida é corredores de rua que não estão só trotando, estão fazendo ali uma velocidade mais alta, certo? Estão mais susceptíveis devido à força de reação ao solo, cerca de 3 a 8 vezes maior que a caminhada, né? Então corredores de rua que ficam constantemente tendo essa sobrecarga da força de reação ao solo, principalmente quando não tem boa mobilidade articular, quando não tem boa força muscular, que não tem esse sistema ativo para absorver as forças de reação ao solo, você acha que essa força de reação ao solo vai para onde? Vai para a articulação, vai para o tecido ósseo. Então, favorece mais ainda a possibilidade de uma fratura por estresse, certo? Então, a maioria das fraturas por estresse ocorre no osso cortical, beleza? Então, lembra, né? O osso cortical, o osso esponjoso, as fraturas por estresse ocorrem principalmente no osso cortical. Então, pensando nessa fisiopatologia, nós temos essa sobrecarga de intensidade submáxima como primeiro ponto. Você tem uma sobrecarga de uma intensidade submáxima, para não gerar um macrotrauma. Você tem um aumento de reabsorção do osso cortical, certo? E da região subperiosteal também. Não, lembra dos tecidos conjuntivos que envolvem o tecido ósseo, né? A gente tem um periósteo, que está na face externa do osso, e o endósteo, que está aqui dentro do canal medular, certo? Que separa o osso do canal medular. Então, a reabsorção óssea, pela atividade osteoclástica, devido ao treino, ela começa no tecido compacto e também bem na partezinha ali, na junção do tecido compacto e periósteo. Isso aqui são formadas pequenas fissuras, alguns artigos trazem esses cracks aqui, mas são pequenas fissuras na cortical, certo? Você fragiliza o local, aí não tem jeito, aí continuando essa sobrecarga, fratura por estresse, ok? Porque na hora que você tem essa mínima falha do tecido, ali você já compromete consideravelmente a capacidade de absorção de forças, então torna muito mais fácil, na hora que se formam essas microfissuras, essas pequenas fissuras ósseas, para você de fato ter uma fratura por estresse. Então aqui seria esses 5 passos aqui para você ter a fratura por estresse. E aqui pensando na decomposição biomecânica das sobrecargas no tecido ósseo, para que vocês possam entender os cálculos que são feitos para a gente identificar a atividade osteoclástica e a atividade osteoblástica, não se preocupem, que aqui eu não vou me aprofundar, isso aqui é só para mostrar para vocês que existem estudos biomecânicos muito aprofundados sobre a biomecânica do tecido ósseo mesmo,
Mas o que é interessante, aqui é um fêmur, certo? Tá vendo a cabeça do fêmur, o trocante é maior, e aqui é a diáfise do fêmur, né? Colo femoral e a diáfise do fêmur. Então aqui, de acordo com a força de reação ao solo, você cria vetores de força no tecido ósseo que são diferentes até. Você tem vetores de força que se cruzam, que são paralelos, e isso gera um componente, vou falar de tensão e de compressão diferente em alguns locais, ok? Aqui é só mostrando, ó, que tanto nessa imagem aqui, né, que é a representação gráfica, mas você consegue verificar também o direcionamento não vou chamar de fibras aqui, mas você vê o direcionamento do tecido ósseo aqui, respeitando essas angulações do vetor de força. O tecido ósseo é uma estrutura altamente adaptável. Ele se remodela. Por isso que muitas vezes nas fraturas e tudo que o paciente tem, o quanto antes a gente tem que dar uma carga controlada, porque isso favorece o remodelamento ósseo. Quando eu falo de remodelamento ósseo, é justamente o direcionamento desses vetores de força do tecido ósseo, né, no processo de cicatrização, para que você tenha um osso mais forte. Mas é o que acontece? Isso aqui é a lei de Wolff, que explica a mecanotransdução quando o osso é submetido a cargas, certo? O que seria essa mecanotransdução? A mecanotransdução é uma carga mecânica que você dá em algum tecido e a partir dessa carga mecânica você tem uma resposta, que seja uma resposta neurológica, que seja uma resposta metabólica, ok? Que seja uma resposta hormonal, mas não uma resposta mecânica. Então, esse estímulo mecânico, ele se transforma em uma resposta que não é mecânica, se transforma numa resposta, como eu falei, normalmente é metabólica, neural, e agora me falha a memória outra que eu falei, metabólica, neural e fisiológica, né? Acho que eu falei isso aqui, mas é basicamente isso, como vocês entenderam. Mas aqui no tecido ósseo, o que existe é justamente essa mecanotransdução, essa sobrecarga mecânica, tem uma transformação na resposta metabólica, ok? Essa lei de Wolff, ela fala justamente das cargas, a partir desses estudos aqui de biomecânica do tecido ósseo, das cargas de compressão e das cargas de tensão que o osso é submetido na hora que você caminha, que aterrissa de um salto, que você corre, ok? Nessas áreas de compressão, foi identificado que você tem um aumento da atividade osteoblástica. Então você tem um estímulo de formação de tecido ósseo, porque sempre está em compressão ali. Então você precisa ter um tecido ósseo ali mais forte, ok? Já nas cargas de tensão, você tem um aumento da atividade osteoclástica. Você tem um aumento da reabsorção do tecido ósseo. Então, poxa, o que é que isso significa? Cara, se você tem um paciente que tem uma fratura por estresse numa área que é considerada área de tensão, você tem um aumento da atividade osteoclástica. Então você tem mais reabsorção óssea do que formação de tecido ósseo. Então é uma fratura que vai precisar de um tempo maior de consolidação. Isso vai te dar dor de cabeça. Já as fraturas por estresse que ocorrem na área de compressão são fraturas de complexidade mais baixa, porque o próprio organismo está sempre sendo estimulado para a formação osteoblástica, para a formação de tecido ósseo, de matriz extracelular, de osteócitos, enfim, aquilo que eu já falei para vocês. Então, essa é a lei de Wolff, que fala justamente sobre a mecanotransdução das cargas impostas no tecido ósseo na formação da atividade metabólica do tecido ósseo, ok? Área de compressão, atividade osteoblástica, formação óssea. Área de tensão, atividade osteoclástica, reabsorção óssea. Dito isso, nessa lei de Wolff, por causa desse efeito piezoelétrico, né, por causa dessa mecanotransdução, aqui é convencional. Essas áreas de compressão, se convencionou que você tem uma carga elétrica negativa e nas áreas de tensão uma carga elétrica positiva, beleza? E a grande maioria das fraturas por estresse ocorre nessas áreas de tensão, nessas áreas de tração. Então, são fraturas por estresse que você tem que tomar muito cuidado para não ter uma fratura completa, como de alguns casos eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Esse positivo e negativo eu só coloquei para vocês, porque isso aqui de fato nem importa muito, isso aqui foi mais uma convenção para diferenciar a carga de compressão e de tração, mas é porque os artigos trazem, os livros trazem, né? O efeito piezoelétrico negativo, aí você já sabe, opa, então é a área de compressão. O efeito piezoelétrico positivo no osso, aí você, opa,
já sabe que é a área de tensão, no efeito piezoelétrico positivo, beleza? Show de bola. Então, a partir desse primeiro conceito, você já tem a primeira classificação que eu quero que vocês anotem e prestem atenção, que aqui a gente vai falar sobre 3 classificações das fraturas por estresse. A primeira classificação em relação ao risco. Você difere as fraturas por estresse de alto risco e de baixo risco. Como é que você classifica isso? Claro que está descrito aqui, mas você sabe quando as fraturas de baixo risco são as fraturas em áreas de compressão e as fraturas de alto risco são em áreas de tensão. Que áreas são essas? Essas fraturas de baixo risco, normalmente quase todas as fraturas de membros superiores são fraturas de baixo risco. Só as fraturas que sabidamente são de alto risco são aquelas fraturas no olecrano em atletas arremessadores, porque aí tem uma tensão constante do tríceps e da própria cadeia cinética do arremesso que coloca tensão no olecrano. Mas se teve uma fratura por estresse, porventura que for, e não é um atleta arremessador, não, é uma fratura de baixo risco, certo? E aqui, ó, nos membros inferiores, na diáfise femoral, na diáfise tibial, fíbulas são fraturas de baixo risco, calcânio, diáfise de metatarsos também, tranquilo. Costelas, pás articulares, sacro, ramo, isquio púbico, tudo aqui são fraturas de baixo risco. Já as fraturas de alto risco, você tem que ficar atento, fratura do colo do fêmur, principalmente a fratura superolateral, certo? Eu vou mostrar uma imagem já já. Fratura na cortical anterior da tíbia, porque essa aqui na diáfise da tíbia é na cortical medial da tíbia, aí é tranquilo. Aqui na cortical anterior da tíbia é uma fratura de alto risco. Malelo medial navicular é uma dor de cabeça gigantesca, já peguei alguns atletas corredores com fratura de navicular, alguns precisaram operar, outros passaram uns 3 meses com muleta, enfim, é bem chatinha. A base do segundo metatarso é uma fratura por estresse de alto risco, o talos, a patela, os sesamoides do hálux e o quinto metatarso. O quinto metatarso especificamente porque você tem a tração constante ali dos fibulares, né, que se insere aqui na base do quinto metatarso e você tem constantemente o tracionamento ali, então é uma área de tração. Então essas aqui, eu quero que vocês anotem, são as fraturas de alto risco, as fraturas de baixo risco, que leve em consideração a lei de Wolff, carga de tensão e de compressão, beleza? Quando a gente fala dessas fraturas por estresse, né, você normalmente na história clínica do paciente tem esse aumento abrupto da intensidade, duração e frequência dos treinos, sem um período de adaptação e repouso, certo? Você tem essa carga excessiva. O paciente chega à fadiga muscular, então são aquelas pessoas que têm fraqueza muscular ou que fazem a atividade física mesmo quando estão completamente fadigados. Então perdem a capacidade de controle neuromuscular. A sobrecarga não vai mais pelo sistema neuromuscular, a sobrecarga vai todo para o sistema ósseo articular. Carga excessiva, inabilidade de reparação da estrutura lesionada. Essa inabilidade de reparação da estrutura lesionada ela pode se dar tanto por questões do treino, como eu falei, sem você dar um tempo ótimo de cicatrização dessas estruturas, só tempo de repouso, meu amigo. Você fez um treino intenso hoje, você não vai voltar a fazer esse treino intenso amanhã, enquanto estiver dolorido. Espera 2, 3, 4, 5 dias que seja, para depois você dar a sobrecarga, ok? Mas também tem pacientes que têm problemas metabólicos. Vocês vão ter a aula depois dessa daqui, a aula de tríade da mulher atleta, que envolve também um problema metabólico, problemas hormonais, por exemplo, o próprio homem, a mulher com baixo estrógeno e homem com baixa testosterona também favorecem a inabilidade dessa reparação do tecido ósseo, beleza? Depressão do remodelamento ósseo, né? Acabei de falar, tríade da mulher, doenças que interferem no metabolismo ósseo, osteoporose, pacientes com osteopênicos, também tudo isso vai favorecer o desenvolvimento de fraturas por estresse, beleza? Quando falamos da avaliação, o diagnóstico, a gente começa com essa história clínica, trazendo todo esse contexto que eu acabei de falar para vocês sobre a história clínica, identificar o mecanismo de lesão. Você tem a história clínica, exame físico e exame de imagem é fundamental para o estadiamento dessa fratura por estresse, certo? Na história clínica, eu quero que vocês perguntem para todo paciente que vocês suspeitarem de fratura por estresse. Se eles tiveram uma mudança no regime de treino, se eles estão se preparando para alguma prova mais específica, que teve que aumentar a intensidade, aumentar o volume de treino, perguntem sobre o tempo de repouso,
qual a quilometragem que eles fazem, qual a intensidade, outras atividades de base que eles fazem, que muitas pessoas elas querem correr para ficar em forma. Mas as pessoas têm que ter clareza que elas precisam ficar em forma para correr. Então você pega uma pessoa sedentária, sobrepeso, fraqueza muscular e começa a correr, fazer essa atividade cíclica, vai ter dor no joelho, dor no quadril, dor no pé, na fascite plantar e vai acabar tendo uma fratura por estresse. Então as pessoas têm que fazer um treino de base para isso, seja musculação, seja pilates, um funcional, mas tem que se preparar. Então tem que entender esse regime de treino do paciente como um todo, certo? Perguntar sobre mudanças específicas do calçado, superfície de treino. A gente fala muito hoje em dia também de tipo de pisada, se o paciente ataca mais com antepé ou com retropé, isso também é importante. Falar sobre dor após o treino, também é importante esse dor após o treino, e dor melhora com repouso, porque a gente tem que identificar se essa dor ela acontece quando o paciente termina totalmente o treino e não tem nenhum comprometimento na sua performance, ou não, essa dor ela vem no meio do treino, mesmo assim ele continua, podendo ter ou não comprometimento na performance. Por quê? Porque a gente vai se preocupar principalmente naqueles pacientes que têm dor ao repouso e aqueles pacientes que de repente não têm dor ao repouso, mas têm dor durante o treino e já começam a diminuir a performance. Então aí, além da dor, já está me mostrando um aspecto relacionado à incapacidade funcional desse paciente a exercer as suas atividades plenamente, certo? Então tem que ficar atento à dor em repouso, dor no treino, quando ocorre essa dor no treino em repouso e se está trazendo diminuição de sua capacidade funcional, certo? E sempre, obviamente, a região da dor, ok? Para ele apontar para você levantar suas suspeitas, como eu acabei de falar, fraturas de alto risco e baixo risco, isso já vai ser importante na sua tomada de decisão clínica, ok? E além disso, principalmente em mulheres, você tem que entender se essa mulher tem distúrbios alimentares, distúrbios hormonais, distúrbios metabólicos, que isso configura a tríade da mulher atleta, já vocês vão ter aula sobre isso. Se o paciente tem amenorreia, oligomenorreia, ou não, o ciclo menstrual está normal, isso é importante você entender isso no paciente. E também, claro, perguntar isso independente do gênero, né? Transtorno alimentar, se tem algum problema osteopênico ou se tem osteoporose, beleza? Isso, dentro desse contexto que eu acabei de falar, sem fazer muita avaliação, sem a gente ir de fato para o exame físico, que vai ser importante já já, mas sem ir de fato para o exame físico, a gente já começa a levantar essas suspeitas aqui, ó, sobre uma outra classificação, além do risco, o tipo de fratura por estresse que esse paciente tem. Porque a fratura ela pode ser por insuficiência ou uma fratura por fadiga. O que seria uma fratura por insuficiência? É um osso com disfunção que é submetido a uma carga normal. Então é um osso que já é osteopênico, que já é osteoporótico. É uma pessoa que já tem uma certa idade, ok? A qualidade do tecido ósseo não é ideal. É um paciente que tem problemas hormonais, baixa testosterona, tríade da mulher atleta, ou outras doenças de base que podem alterar o metabolismo ósseo. Então ele tem uma disfunção óssea, mas a carga foi pouca. A carga não foi tanta. Eu vou mostrar um caso, dois casos para falar a verdade, que eu atendi, que era fratura por insuficiência. Já a fratura por fadiga, que acaba sendo mais comum na nossa prática, é um osso saudável, não tem nenhum desses problemas metabólicos, hormonais, nada disso, perfeito. Mas aí, meu amigo, é carga de treino elevada, é aquele desafio todo santo dia, né? A pessoa quer fazer mais burpee no crossfit, quer correr mais rápido, quer diminuir o pace, quer fazer tudo, tá entendendo? E aí acaba sobrecarregando, coloca um nível de estresse maior, carga elevada, o osso saudável, mas mesmo assim não vai ter a capacidade de remodelamento ótimo, fratura por fadiga, beleza? Então a fratura por insuficiência é um osso com disfunção que é submetido a uma carga absolutamente normal, mas como o osso está em disfunção, essa carga já foi elevada, ok? E ele tem uma fratura por estresse. Já a fratura por fadiga é um osso absolutamente normal, sem problema nenhum, mas que é submetido a uma carga elevadíssima e ao longo do tempo acaba evoluindo com a fratura por estresse, beleza? E a terceira e última, além do risco, do tipo, agora é a gravidade. Onde a gente vai colocar aqui, e só lembrando aqui,
nesse osso saudável, carga elevada, tudo é muito importante a gente entender também os aspectos funcionais do paciente. Então, pô, avaliar força muscular, avaliar mobilidade, flexibilidade, esses testes todos que vocês já viram, mesmo em cinemática e ao longo aqui do curso. Então, poxa, tá falando de fraturas de membros inferiores, tem que ver dorsiflexão do tornozelo em cadeia cinética fechada, encurtamento pelo teste de Thomas, teste de Ober, verificar encurtamento pelo teste do ângulo popilíteo, pode fazer avaliação de força muscular do glúteo, do quadríceps, certo? Então você tem que entender funcionalmente o seu paciente como um todo, porque a fraqueza desses grupos musculares, hipomobilidades, podem desencadear compensações que geram sobrecargas específicas, culminando na fratura por estresse. Então, é importante, nesse momento de avaliação, depois que você termina essa história clínica, fazer essa avaliação específica da função do paciente, ok? E aqui, em relação à gravidade da lesão, que aqui vem sobre o estadiamento dessa fratura por estresse, ok? Os exames de imagem utilizados são a radiografia, cintilografia óssea, tomografia computadorizada pode ser feita, mas é menos feita, é mais quando tem uma fratura de fato já identificada, mas é principalmente cintilografia óssea, radiografia e ressonância magnética, certo? A cintilografia óssea, ela é altamente sensível e muito pouco específica, beleza? Vocês vão lembrar também do que é a acurácia diagnóstica, ok? Mas é muito sensível e pouco específico. A ressonância magnética é muito sensível e muito específica. É o melhor exame que tem para isso, o problema é que é o exame mais caro. Já a radiografia, ela é pouco sensível. Você, de fato, só encontra uma reação ao estresse, uma fratura por estresse, quando o paciente já tem graus mais avançados, certo? Da fratura por estresse. Mas olha que interessante, vamos ver aqui, ó, vamos ficar vendo a radiografia e ressonância magnética, porque a cintilografia óssea não é muito utilizado não, por mais que eu vou mostrar uma imagem, certo? Olha aqui na radiografia. Aqui a fratura por estresse é classificado do grau 1 ao grau 4, ok? Na radiografia, grau 1 e grau 2, o paciente já tem dor, mas não dá nada. Aí você vê a radiografia, o paciente está normal, não tem por que ele estar sentindo dor. Mas a radiografia não pega grau 1 e grau 2. No grau 3, você tem uma reação periosteal. Então você vê uma área ali que de repente já tem uma calosidade óssea, você já tem uma formação ali, parecendo até uma esclerose do osso subcondral, não, parecendo até uma esclerose óssea com área de hipersinal, certo? Fica mais branco, eu vou mostrar isso para vocês. Para no 4, de fato, ser uma fratura por estresse. Já quando a gente vai na ressonância magnética, e lembrem, ressonância magnética a gente pode ter a imagem ponderada em T1 e imagem ponderada em T2. Imagem ponderada em T1 na ressonância magnética é quando o osso fica branco. Então é um exame de imagem ruim para ver processos inflamatórios, lesões, ok? Mas é muito bom para ver a conformidade óssea. Uma fratura é muito bom para verificar na imagem ponderada em T1. Já nas imagens ponderadas em T2, onde o osso fica preto, certo? Na ressonância magnética, são imagens boas para ver edema, processo inflamatório, lesões, assim, que não é uma fratura, né? E existe também as STIRs, né? Que aqui está mostrando aqui essa STIR, que é com supressão de gordura, ok? Seria uma imagem ponderada em T1 com supressão de gordura. Basicamente é isso. Mas vamos lá, não se aprofundar nisso não. O que é que você imagina? Nas fases iniciais de uma fratura por estresse, onde a gente tem a reação ao estresse, você tem uma imagem ponderada em T2, você tem uma área de hipersinal, você começa a ter edema ósseo, ok? Até que esse edema ósseo, além da imagem ponderada em T2, evolui para uma área também mais escura em T1. Até que você consegue ver a linha de fratura, principalmente T1 e depois T2. Então olha aqui, ó, que interessante, para vocês anotarem. Então, na ressonância magnética, o grau 1, você vai identificar um edema periosteal, um leve edema periosteal, em T2. Em T2 você vê um edema periosteal, beleza? Na grau 2, você já não vê mais um leve, você vê um moderado a intenso, a severo edema periosteal, certo? Mas em T2 também. Em T1 você ainda não consegue visualizar muita coisa não, mas em T2, verificando o osso preto ali, você já vê um edemazão grande. Vou mostrar a imagem já, não se preocupe. Já no grau 3, aqui sim, no grau 3 você tanto tem esse edema ósseo em T1, quanto edema ósseo em T2. E do grau 4, você tem
a linha de fratura por estresse, ok? Então olha que interessante. Aqui na ressonância magnética, o grau 1 já está me dando a reação ao estresse, já está me mostrando a sobrecarga, está falando, ó, se não fizer nada, vai dar problema. Já a radiografia não, normal, normal. Então por isso que é muito importante nós ficarmos atentos à topografia da dor. Mostrei para vocês os locais mais comuns, então não tem jeito, é um corredor de rua, você vai se preocupar com navicular, com tíbia, com fíbula, com fêmur, tá entendendo? Você vai se preocupar com essas estruturas. E também pensar que a radiografia pode dar pregar essa peça em vocês, ok? Ah, e além disso, vejam, ó, a classificação da fratura por estresse, a fratura de fato só ocorre no grau 4. No grau 1, grau 2, grau 3, da fratura por estresse não tem linha de fratura, é reação ao estresse que a gente chama, ok? A fratura por estresse de fato só está no grau 4 da classificação, certo? Desse sistema de graduação. Beleza, continuando. Então, por exemplo, você aqui quem já correu, quem tem familiar, namorado, namorada, tio, tia, sei lá, pai, mãe, que corre ou começou a correr e começou a sentir uma dor na região anterior, anteromedial da tíbia. Isso a gente chama de síndrome do estresse tibial medial, vulgarmente conhecido como canelite. E nada mais é do que uma reação ao estresse. Nada mais é que é o início de uma fratura por estresse. Não estou dizendo que você tem fratura por estresse, mas é o início, eu mesmo, certo? Eu em janeiro comecei a correr de forma mais consistente, e sempre me desafiando e tudo, comecei a evoluir com dor na região anterior, anteromedial da tíbia, como um corredor, eu acabei de mostrar para vocês, certo? E se for anterior, ainda é uma fratura de alto risco. O que foi que eu fiz? Ao invés de correr, eu estava correndo dia sim, dia não, dia sim, dia não, eu comecei a espaçar mais. Eu corria um dia, eu passava 3 dias sem correr. Corria um dia, eu passava 4 dias sem correr. E assim a dor diminuiu brutalmente. Diminuiu muito. Depois eu comecei a espaçar menos, comecei a voltar mais, certo? Então assim, foi só eu só regulei o meu treino. É isso que vocês precisam fazer nesses estágios iniciais nos pacientes de vocês, ok? Passar as orientações e nunca negligenciar esse tipo de dor, beleza? Aqui nessa classificação, olha aqui, ó. Aqui, ó, olha esse edema, aqui é uma imagem empoderada em T2, estão vendo, né? Imagem empoderada em T2, ó, tá aqui, ó, corte coronal T2, certo? Osso preto. Aqui é para estar tudo preto. E por que bem aqui tá branco? Reação ao estresse, ok? Aqui ainda é possível uma linhazinha de fratura aqui, certo? Já. Aqui é uma malelomedial, uma fratura de alto risco, certo? Aqui, ó, na diáfise de tíbia, certo? Olha aqui, ó, edema ósseo no osso no osso cortical, ó, na região subperiosteal, ó, tá vendo aqui que tem até um abaulamento aqui? Aqui é edemazão ósseo, aqui não tem linha de fratura não, mas aqui tem um belo do edema ósseo aqui. Aqui com certeza é grau 2 do mínimo, porque a gente não tá vendo a imagem empoderada em T1 para ver, né? Mas tá aqui, 2 exemplos da ressonância magnética que vocês vão se deparar. Esse aqui é o problema da cintilografia óssea, ó. Esse mais tá péssimo aqui, né? Mas esse aqui é o problema da cintilografia óssea. Você vê uma área de hipercaptação, mas e aí? O que é isso? Você não sabe se é uma fratura por estresse, você não sabe se é um tumor ósseo, você não sabe nada o que está ocorrendo aí, certo? Então a cintilografia óssea, o problema é esse, que vai pegar essa área de hipercaptação, onde está tendo um aumento da atividade metabólica, onde está tendo uma resposta inflamatória, mas aí você tem que linkar muito bem com a história clínica do paciente, porque pode passar aí um tumor ósseo, de repente o paciente teve. E você acha que é fratura por estresse. Então, a cintilografia óssea pode ajudar nesse aspecto, mas aí com certeza depois faz uma ressonância magnética para confirmar. Então, você nem precisaria disso, ia direto para a ressonância magnética. Olha aqui, ó, o exemplo. Ó. Então, você vem aqui, ó, uma área de hipercaptação aqui no joelho. Ó. Então, ó, isso aqui, alguma coisa está ocorrendo, certo? Se é fratura por estresse ou não sei. Precisaria fazer uma avaliação mais específica. Então, assim, a cintilografia óssea é importante muito em pacientes com tumores para verificar metástase, né? Mas, sim, é possível utilizar em fratura por estresse, mas eu não acho recomendável por causa dessa baixíssima sensibilidade dele, ok? E olha aqui, ó, radiografia, tá vendo alguma coisa? Nada. Se você forçar o olho aqui, porque tem um sinal do círculo, né? Sei que vocês conhecem, o sinal do círculo. Então, já fica o círculo aqui, aí fica fácil porque a gente sabe que o problema está aqui. Mas eu não consigo ver, forçando aqui, a gente pode ver uma linhazinha aqui de fratura, mas muito difícil mesmo.
Se eu não tivesse o círculo, e sabendo que tem uma fratura por estresse, uma reação de estresse, passava batido. Eu falava que estava normal na radiografia. Mas aí olha na ressonância magnética. Área de hipercaptação. Hipercaptação não, hipercaptação é de cintilografia óssea. A área de hipersinal gigantesca e com a linha de fratura. Aqui é grau 4, certo? Já tem a linha de fratura. A sorte desse paciente é que aqui é uma área de compressão. Possível, pode até precisar de cirurgia aqui. Acho que não precisaria de cirurgia não, mas é uma área de compressão, alta atividade osteoblástica, tem tudo para evoluir bem se tomar os cuidados devidos, ok? E aqui para finalizar, pronto, aqui ó, uma imagem apoderada em T2, desculpa, em T1, certo? Então o osso branquinho aqui, ó, e aqui você vê tranquilamente a linha de fratura. A gente não vê aquele edemazão ósseo, né? Porque aquele edema ósseo é característica das imagens apoderadas em T2. Mas a gente vê aqui a linha de fratura. Fratura óssea por estresse. Acabou. Certo? Aqui também é possível ver. Aqui, pessoal, compartilhar um caso real que eu atendi. Foi uma paciente que me procurou devido à dor no quadril. Olha o histórico dela. Ela, médica, 50, 55 anos de idade, praticava musculação, pratica corrida de rua 2 vezes por semana, corre 5 km. Nada demais. Ela disse que evoluiu com uma dor no quadril e começou a doer, nada demais também, sem procurar médico, sem procurar fisioterapeuta, tranquilo. Mas aí teve um dia que estava subindo as escadas do IJF, que ela é médica lá, ela sentiu uma dor brutal no quadril e que irradiou para a região anterior da coxa. Ela não conseguia colocar o pé no chão, ela falou. Aí ela foi para o médico quadril, fez uma tomografia computadorizada. Olha isso daqui. Certo? O que é que aconteceu com ela? Aqui são as imagens, uma colada do lado da outra. O que é que aconteceu com ela? Ela teve uma fratura por estresse ao subir ou descer a escada do IJF. Mas por quê? Porque ela já tinha uma reação ao estresse na corrida. Ela já estava com essa dor há muito tempo, mas o limiar de dor dela deve ser gigantesco, deve ser lá em cima, e ela conseguia fazer suas atividades tranquilamente. E ela só chegou a ter dor e parar e procurar médico quando chegou nessa magnitude de fratura aqui do colo femoral. E dá para ver que é na região superior, né? Na região superior é uma fratura de alto risco, certo? E vocês vão lembrar também da classificação de Gardner, para lembrar dessa classificação de Gardner. Vocês sabem, essas fraturas de colo femoral, que pegam próximo da cabeça femoral, são danadas para dar necrose avascular da cabeça femoral, certo? É um problema de vascularização gigantesca e o paciente acaba precisando de ir para prótese. Acabou que o quê? Foi para a faca direto. Fratura por estresse de alto risco, foi para a faca. Colocou 3 parafusos, três parafusos canelados, certo? Vocês podem visualizar aqui. Aí aqui foi quando ela chegou no consultório, certo? Chegou desse jeito. Você vê os parafusos aqui, certo? Dá para ver os 3 parafusos. Lembra, né? Se botar um parafuso só, você pode ter o perigo da cabeça do fêmur rodar e perder o seu posicionamento ótimo, ok? Mas devido à magnitude da fratura, ao invés de colocar 2, então foi 3 parafusos, certo? Mas olha aqui, não consolidava de jeito nenhum. E aqui, meu amigo, não tem milagre, não tem tratamento fisioterapêutico. A gente vai o quê? Vamos fortalecer, vamos mobilizar, melhorar a dor, vamos fazer o que precisa ser feito. Mas consolidar essa estrutura aqui, a gente tem que ter um ambiente ótimo para isso, tanto o tecido ósseo tem que estar suficientemente bom, como a fixação dessas estruturas tem que estar suficientemente boa. A paciente claudicava, assim, ela era muito ativa, ela conseguia fazer tudo, mas claudicava e não conseguia correr, que era o objetivo dela. Teve que ir para uma prótese total de quadril. Acabou, foi para uma artroplastia total de quadril. Mas aqui é um caso de fratura por estresse. Esse foi um caso de fratura por estresse que culminou na linha de fratura no grau 4 em uma mínima atividade, uma atividade muito branda mesmo. Então vocês imaginam, já como já estava em sofrimento esse tecido ósseo e como o limiar de dor dela é altíssimo, tranquilo, segue o jogo, beleza? Para vocês terem ideia, eu já peguei uma paciente que teve uma fratura, essa fratura do metatarso, que é muito comum, numa paciente também para lá de seus 70 anos de idade, 60, 70 anos de idade, que foi fazer uma viagem e foi para a muralha da China. Ela subiu e desceu
tanto o degrau da muralha da China que ela disse que sentia uma dor gigantesca na planta do pé. Ela tratava, acho que ela tratava o quadril dela, se eu não me engano, na época. Ela voltou, palpei e falei, ó, tá estranho isso aqui. Não tava com cara de metatarsalgia simples, não. Caminhei para um médico de especialista em tornozelo e pé e dito e feito. Tava com uma reação ao estresse gigante, não tinha tido a fratura. Aí teve que colocar uma botinha, um RoboFoot, para conseguir ter um ambiente ótimo de cicatrização, né? Porque foi justamente no segundo metatarso que é uma fratura de alto risco, certo? Então tem que imobilizar ou operar. Então beleza, quando a gente viu esses cenários aqui da fratura por estresse, né, a gente fez essa avaliação. Então colhi esse histórico clínico do paciente, fiz essas avaliações funcionais que eu acho importante, fiz a solicitação de exames de imagem, radiografia de fácil acesso, ressonância magnética, se o paciente tiver acesso a plano de saúde ou for arcar com o exame, sensacional, fica mais fácil para a gente verificar o estadiamento. Identificou se é de alto ou baixo risco, na história clínica do paciente você conseguiu identificar se é uma fratura por fadiga, uma fratura por insuficiência e viu o estadiamento, ótimo, então vamos começar a terapêutica. E é importante você identificar até se de fato o tratamento terapêutico é pertinente. As fraturas de alto risco, como eu falei, eu vou falar, quer dizer, eu vou especificar mais aqui, mas grande potencial de imobilização e cirurgia. Vamos lá. Então aqui, ó, tratamento nesses pacientes com fratura por estresse consiste na modificação dos fatores de risco e controle de carga. Esse controle de carga tem que ser um mantra para você falar e difundir para esses pacientes com fratura por estresse. Tem que controlar a carga, certo? E não só carga no exercício físico que esse paciente está fazendo, no dia a dia mesmo também, para não ter uma piora dessa fratura por estresse, ok? Então, verificando essa classificação aqui, ó, vamos aqui, ó, diagnóstico, pô, fratura por estresse, é uma fratura de baixo risco, beleza, baixo risco. Aí você vai moderar pelos sintomas, o paciente tem dor, não tem dor, é sem limitação, certo? Manutenção da atividade sem dor, olha que interessante. Ele tem a reação ao estresse, claro que não tem a linha de fratura completa, mas ele tem a reação ao estresse, não tem limitação, e ele faz a atividade sem dor, você continua com essa atividade, regulando o treino desse paciente. Diminui o volume, diminui a intensidade, beleza? Aí acompanha para consolidação. Beleza, consolidou. Depois a gente vai se não consolidou. Aqui o paciente, fratura de baixo risco, sintomas, tem dor, tem limitação funcional. Aqui você faz uma modificação maior da atividade. De repente você vê a possibilidade de uma imobilização, de um brace, afasta o paciente totalmente da atividade, ou muda, se é um corredor, você manda esse paciente ir nadar, tem que mudar essa atividade dele, certo? E esperar para a consolidação, que normalmente consolida fraturas de baixo risco, fica muito tranquilo esse gerenciamento, ok? Então fiquem atentos, fratura diagnosticada, se tem sintomas, se não tem limitação ou se tem limitação, que isso vai ser um ponto importante. Já nas fraturas de alto risco, ok? Onde você tem os achados radiográficos ali de reação ao estresse, se tiver fratura, vai para a faca, né? Então, teve uma linha de fratura bem definida, olha aqui, cirurgia, imobilização, retirada da carga. Então, assim, ou vai para a faca direto, ou vai colocar um brace, muleta bilateral e não coloca o pé no chão por 8 semanas, 12 semanas, como eu já vi muitos pacientes fazerem, e já vi muitos pacientes irem direto para a faca, nesses de alto risco e ter uma fratura bem definida. Já quando a fratura não é bem definida, você tem uma reação ao estresse, por mais que seja muito grande, tem aquelas fissuras, mas não tem uma linha muito nítida, você só descarta a cirurgia, mas é imobilização e retirada da carga. Não coloca o pé no chão. Acabou, certo? Acabou. Aí aqui você acompanha também pela radiografia ou ressonância magnética, não sei qual foi o exame que diagnosticou isso, a consolidação, ok? Porque de alguma maneira, não tendo consolidação em nenhuma dessas hipóteses, vai ter que ir para a cirurgia e ponto final, ok? Mas aqui as fraturas de baixo risco, se o paciente seguir as recomendações com modificação de atividade, controle, você passar as orientações, vai consolidar tudinho. O problema são essas aqui, que mesmo nas fraturas incompletas, mesmo com imobilização e retirada de carga, muitos pacientes não cicatriza, continua com dor, continua com limitação, o paciente fica 10 semanas, fica 4 meses, se frustra e fala, poxa, eu não aguento mais esperar melhorar, vamos operar? Aí vai e opera, ok? Então fiquem atentos a essas classificações, esse caminho terapêutico, ok?
Como eu falei para vocês, olha aqui, ó, a gente está falando, ó, manutenção da atividade sem dor, certo? Porque se ele procurou ali é porque ele tem alguma dor, ok? Mas ele consegue fazer a atividade, ele consegue tranquilamente sentindo um certo desconforto. Então, reduz tudo para ele fazer a atividade sem dor. E aqui, já com dor e limitação funcional, aí tem que modificar muito mais a atividade. De repente ele pode até continuar correndo, mas tem que ser no nível absurdamente mais baixo, que não reproduza nenhuma sintomatologia e não gere nenhuma identificação de limitação funcional para esse paciente, ok? Então, quando a gente fala de controle de carga, a gente está falando disso aqui, né? Controle de carga, intensidade e frequência, que seria o volume de treino, né? Então, sempre quando a gente trabalha com o nosso paciente, a gente tem essa zona de sobrecarga suprafisiológica, onde a gente vai ter as adaptações ótimas no nosso paciente, onde realmente a gente treina, a gente melhora força muscular, melhora a qualidade do tecido ósseo, melhora a ativação, melhora a potência, melhora tudo. O problema é quando você está aqui, que é muito comum corredores de rua. Corredores de rua, eles constantemente é um desafio pessoal, muitas vezes sem acompanhamento nenhum, eles sempre correm, eles sempre estão nas atividades de altíssima intensidade, altíssimo volume. Militares também, balé também não é diferente. Então, normalmente está sempre nessa zona que é uma zona de falha estrutural. É a zona onde você vai ter suas tendinopatias, você vai ter suas lesões por sobrecarga e as suas fraturas por estresse. Ok? Agora, quando a gente fala de tratamento, a gente tem que pensar em alguns aspectos que são importantes. O tipo de pisada. Tipo de pisada de forma grosseira. O paciente corre com retropé ou com antepé. Ok? Porque se corre com antepé, ele utiliza mais o sistema ativo para a absorção da força de reação ao solo. Se ele corre com retropé, ele vai direto com o choque do calcâneo. Isso tende a gerar maior sobrecarga e maior chance de fratura por estresse, principalmente nesse componente tíbia e tornozelo em corredores de rua. O calçado é apropriado, é um calçado muito duro ou um calçado mais maleável. O ideal é que seja mais maleável para ter uma absorção melhor de força de reação ao solo. Identificar nesse paciente hábitos nutricionais. Claro, eu perguntei para minha... Assim, eu sabia que a minha paciente especificamente já estava no período de menopausa, né? Mas encaminhei para um endocrinologista. Porque precisa fazer essa avaliação, encaminho para um nutricionista, porque precisa fazer esse acompanhamento, certo? Então tem que identificar aspectos nutricionais, menor ingestão de cálcio associado com fraturas por estresse, pacientes com distúrbios alimentares, problemas psicológicos de autoapresentação, então o paciente, enfim, se acha gordo, aí quer emagrecer bastante, nesse emagrecimento perde bastante vitaminas, perde qualidade do tecido ósseo, força muscular, então tudo isso tem que ficar atento. Isso não é específico de mulheres, ok? Homens também passam pelo mesmo processo. Nos fatores intrínsecos, sempre avaliar, a gente só trata que avalia, né? Fortalecimento, quais são os músculos que estão fracos e que tem influência importante nessa fratura por estresse. Além da força muscular, como são normalmente esportes de endurance, tem que ser o treino também de resistência, o treino de endurance desse atleta, ok? Então nós temos que preparar esse paciente. Os fatores hormonais, né, de diminuição de estrogênio e também diminuição de testosterona, então essa diminuição de testosterona que se tem exatamente após a atividade física, e tem, na hora que faz uma atividade física extenuante, você tem um declínio de testosterona, né, o homem. E isso diminui a atividade osteoblástica e aumenta a atividade osteoclástica, certo? Aí você está com aumento da atividade osteoclástica, fadigado, não sei o quê, e dá um outro estímulo precocemente, diminui mais ainda os níveis de testosterona, então você vai atrapalhando quimicamente, né, o tecido ósseo, ok? Como eu falei, eu não vou me aprofundar aqui sobre a tríade da mulher atleta, né, que envolve problemas metabólicos do osso, problemas hormonais, problemas alimentares, né, problemas nutricionais, que isso vai ficar na aula da nossa monitora Kaiuska, que vai passar para vocês sobre tríade da mulher atleta, ok? O tratamento desse perfil de pacientes passa obrigatoriamente, que devia estar até em letras garrafais, ajuste do treino. Ponto. Possivelmente utilização de órteses, dispositivos para auxílio da marcha. Que tipo de órtese, Gabriel? Vai utilizar um RoboFoot, vai utilizar uma órtese para o joelho, tem que imobilizar essa estrutura, se for principalmente uma fratura de alto risco.
melhora de mobilidade e flexibilidade, ativação e fortalecimento principalmente da musculatura adjacente à fratura, grupos musculares que cruzam a fratura. Se for uma fratura de alto risco e tem um músculo que se insere lá, não é interessante. Mas grupos musculares que cruzam a fratura por estresse, grupos musculares das articulações adjacentes, né, proximais e distais, também são importantes porque ajudam na absorção da força de reação ao solo e na diminuição dessa carga em cima da fratura por estresse, certo? Melhora da absorção da força por toda a cadeia cinética, isso é importante. Então, você treinar, por exemplo, são atletas saltadores, em treinar ele absorver essa força de reação ao solo no tríceps oral, quadríceps, isquios, glúteo, paravertebrais. Se for corredor de rua, você também treinar adaptações nessa corrida de rua para que ele tenha um melhor desempenho, um melhor desempenho na corrida e tenha uma menor sobrecarga de força de reação ao solo nessa estrutura, certo? É importante fazer acompanhamento radiográfico, não tem como você liberar um paciente sem ter sinais de consolidação dessa fratura por estresse. Se for só uma reação ao estresse, beleza, você vai acompanhar mais pelos sintomas do paciente, nem precisaria não. Mas se de fato tem uma linha de fratura, então aí você só pode dar alta, além de funcionalmente esse paciente estar bem, quando ele tiver sinais de consolidação dessa linha de fratura, ok? Fisioterapeuta é importante encaminhar para o nutricionista, é importante encaminhar para o endocrinologista também, quando necessário, obviamente, certo? Mas o tratamento nutricional e hormonal em conjunto é muito importante para esse perfil de pacientes, e acompanhamento psicológico quando são aqueles pacientes que se desafiam bastante, que não respeitam os próprios limites, ou que têm um problema de apresentação e levou a problemas osteopênicos e osteoporóticos por crenças, né? Por se achar gorda, por se achar, enfim, fazer algum tipo de manipulação ali que trouxe repercussões metabólicas. Então é importante também fazer acompanhamento psicológico desse perfil de pacientes, ok? O retorno ao esporte deve-se considerar os riscos e benefícios de continuar na prática esportiva, ok? Então, como eu falei para vocês, essas fraturas de baixo risco, ok? Quando tem uma reação ao estresse, não tem linha de fratura, a continuação da atividade vai se dar moderado pela sintomatologia, acabou a história. Não precisa fazer ressonância magnética e não precisa fazer radiografia para acompanhamento e para alta. Ponto final. Você vai pela sintomatologia, exposição gradativa, trabalhando as qualidades que você precisa trabalhar nesse paciente e expondo gradativamente. Poxa, você correu 5 km hoje, daqui a 2 dias você corre 6, daqui a uma semana você corre 8, vai aumentando gradativamente. A dica que eu dou para vocês é sempre assim, não aumentar mais que 30% de uma semana para outra o nível de atividade. Ponto. Não aumentar mais que 30% é a dica, e anotem isso que também serve para a vida de vocês, certo? As lesões de baixo risco, com dor intensa, mesmo com modificação da atividade, repouso total, certo? A gravidade da lesão indicará o tempo de tratamento. Aqui na gravidade da lesão a gente chega na linha de fratura, certo? Então aí que a gente espera, o paciente tem dor intensa, precisa ficar com repouso total, imobilização, tem linha de fratura, aí meu amigo, é só com um acompanhamento radiográfico mesmo ou ressonância magnética. Lesões de alto risco, repouso total ou tratamento cirúrgico. Repouso total, quando eu falo, é muleta, brace ou tratamento cirúrgico, beleza? Para prevenção dessas fraturas por estresse, nós temos muita orientação contra a sobrecarga. Tem que passar muita orientação para essa galera. Respeito ao processo de adaptação. Então, a pessoa tem que saber, porque ele vai sofrer por 2 meses, 3 meses, a atividade física vai ser horrível para essa pessoa. Mas ele tem que respeitar, porque toda a parte neurofisiológica dele, tendão, músculo, fáscia, osso, está se preparando, certo? Uso de equipamentos corretos, alimentação adequada e treino de base, como eu falei para vocês na aula, né? A pessoa corre para entrar em forma, não, ele tem que entrar em forma para correr. Então sempre tem que ter um treino de base para preparar para essas atividades que são cíclicas, ok? Que são constantes, porque são atividades que têm uma grande chance ali de ter uma fratura por estresse ou qualquer outro tipo de lesão por sobrecarga. Beleza, pessoal? Então a aula é essa. Dúvidas? Estamos no fórum.